As colônias de povoamento são geralmente terras utilizadas para moradia e subsistência de colonizadores. São basicamente nações descobertas e desenvolvidas com o povoamento e aprimoramento de suas estruturas básicas. Este modelo de colonização foi aplicado no norte e no centro das 13 colônias britânicas e outros países como Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Para deixar mais claro, seguem dois exemplos. Os Estados Unidos foram uma colônia de povoamento, pois recebeu refugiados de guerra que lá trabalharam e geraram frutos. O Brasil foi vítima de colônias de exploração, já que o intuito dos portugueses era apenas enriquecer com nossos recursos naturais e retornar à metrópole. Os resultados dos dois tipos de colonização são perceptíveis. O primeiro país acabou desenvolvendo-se e tornando-se uma potência mundial, enquanto o segundo tornou-se uma nação pobre. A Guerra dos 7 Anos foi uma série de conflitos internacionais que ocorreram entre 1556 e 1763, durante o reinado de Luís XV, entre a França, a monarquia de Habsburgo e seus aliados. De um lado é a Inglaterra, Portugal, o Reino da Prússia e Reino de Hanover. De outro, vários fatores desencadearam a guerra. A preocupação das potências europeias com o crescente prestígio e poder de Frederico II, o Grande, rei da Prússia, as disputas entre monarquia de Habsburgo e Reino da Prússia, pela posse da Silésia, província oriental alemã, que passará ao domínio prussiano em 1742, durante a Guerra de Sucessão Austríaca, e a disputa entre a Grã-Bretanha e a França pelo controle comercial e marítimo das colônias da Índia e da América do Norte. Também foi motivada pela disputa por território situado na África, Ásia e América do Norte. A efetiva colonização dos Estados Unidos por imigrantes ingleses e o consequente desenvolvimento das 13 colônias trouxeram à região norte do Novo Mundo grande prosperidade econômica. Nesse contexto, a coroa inglesa, além de definir estratégias de ocupação e de defesa do novo território, também estipulou a estrutura administrativa para o território colonial. Entre as medidas tomadas com vistas ao funcionamento dessa estrutura estavam as leis proibitivas, isto é, leis que tinham o objetivo de oficializar o controle britânico sobre o que era produzido nas colônias norte-americanas. O interesse da coroa inglesa em controlar a produção dos colonos intensificou-se na segunda metade do século XVIII, sobretudo a partir do ano de 1765, com a aprovação da Lei do Selo, que entrou em vigor no dia 22 de março. Mas antes mesmo desse ano, já existiam outras leis que visavam a regulamentação do que era produzido. Os exemplos mais notórios foram as leis do açúcar, da moeda e do aquartelamento. A Lei do Açúcar tinha o objetivo de taxar as mercadorias produzidas com vistas à recuperação do preço pago pelos artigos importados de outras regiões, tanto da América quanto da Europa, principalmente açúcar, vinho, tecidos e café. A Lei da Moeda, por sua vez, visava ao enfraquecimento do câmbio dos colonos e ao consequente aumento do valor da moeda da coroa, deixando assim o trânsito econômico sob julgo imperial. Já a Lei do Aquartelamento previa a obrigatoriedade do fornecimento de mantimentos aos soldados ingleses presentes em solo americano por parte dos colonos. Essa última lei, ela estava diretamente associada ao evento da Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763. Isto é, a guerra travava na América do Norte entre ingleses e franceses pela posse de terras. A Lei do Selo de 1765, que mencionamos anteriormente, foi decretada após essa guerra, com o objetivo de recuperar o prejuízo que a Inglaterra contraiu durante as campanhas militares. Como os produtos da colônia, segundo a lei, não podiam mais circular sem o selo real, o livre trânsito econômico dos colonos foi cerceado. Evidentemente que essas leis proibitivas acabaram por gerar crises e revolta nas colônias americanas, mas prosseguiram nos anos seguintes. Uma das leis, a do imposto sobre o chá, tornou-se icônica,
pois a revolta contra ela na cidade de Boston, em dezembro de 1773, ficou conhecida como a Festa do Chá de Boston e deu a origem de um dos mais sólidos movimentos políticos conservadores dos Estados Unidos. A estratégia dos colonos em Boston consistiu em disfarçarem-se de índios e entrarem no porto da cidade para jogar as sacas de chá da Companhia das Índias Ocidentais no mar. O gesto de revolta dos colonos americanos em Boston tinha o objetivo de provocar a valorização do preço do chá local em detrimento do preço do chá da Companhia das Índias Ocidentais, que era endossado pela coroa britânica. O Congresso Continental foi o primeiro governo nacional dos Estados Unidos da América. Ele compreendia 2 corpos sucessivos de representantes das províncias das 13 colônias da América Britânica do século XVII. O primeiro Congresso Continental reuniu-se de 5 de setembro de 1774 a 26 de outubro de 1774. O segundo Congresso Continental reuniu-se de 10 de maio de 1775 até a ratificação dos artigos da Confederação em 1º de março de 1781. Com a ratificação dos artigos, o Congresso Continental foi sucedido pelo primeiro governo legislativo dos Estados Unidos. O Congresso Conjunto dos Estados Unidos durou de 1º de março de 1781, até que o governo sob a Constituição se tornasse operacional em 4 de março de 1789. Os membros do segundo Congresso Continental foram transferidos automaticamente para o Congresso da Confederação, inicialmente formado para coordenar uma resposta estadunidense comum às leis intoleráveis. O Congresso Continental tornou-se rapidamente o corpo governante de uma nova nação, à medida em que a disputa com o Reino Unido transformava-se na guerra revolucionária. Uma vez terminada a guerra, os membros do Congresso reorganizaram-se como a nova legislatura nacional. No dia 4 de julho de 1776, a independência dos Estados Unidos foi declarada oficialmente. A Declaração de Independência, que teve Thomas Jefferson como um dos seus principais relatores, inspirou-se nos ideais iluministas, defendendo a liberdade individual e o respeito aos direitos fundamentais do ser humano. No século XVIII, vários movimentos de ascensão da burguesia apoiaram-se nos ideais liberais do iluminismo. Na Casa da Independência das 13 colônias, as ideais do iluminista, inglês John Locke, tiveram grande influência. Liberdade e igualdade, contrato entre governantes, autonomia entre os poderes de estados, direito à revolta e outros considerados básicos para a liberdade humana. Os 3 poderes: poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. O poder legislativo, essa é a parte do Estado que tem como função elaborar e modificar as leis, tanto as leis constitucionais que valem para o país todo, como as leis menores, que são válidas apenas nos municípios. O poder legislativo do país é composto pelos deputados estaduais, deputados federais e senadores. Já o poder legislativo dos municípios é composto pelos vereadores. Todos esses cargos que compõem o poder são também chamados de parlamentos. O poder executivo é o poder executivo que vai executar as leis feitas pelo legislativo. É o responsável por colocar as leis e políticas sociais em prática. Fazem parte do poder executivo os prefeitos que administram os municípios, os governadores que administram os estados e os presidentes da república que administram o país. O poder judiciário, esse é o poder responsável por avaliar as leis criadas pelo legislativo, observar se elas obedecem à Constituição Federal, também é responsável por julgar todos os tipos de crime, roubo, sequestro, assassinato, etc., e dar a sentença de prisão para os infratores da lei. O poder judiciário é representado pelos juízes e desembargadores. Tem como
instância máxima, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, precisam sempre obedecê-lo e é o único dos 3 poderes em que as pessoas que lá trabalham não são eleitas democraticamente pelo povo através de eleições, mas sim através de concurso público.